E aí, rapaziada, beleza? Mais um episódio do Giro Esportivo começando. Eu sou o Guilherme Marchi, do Resenha do Reserva. E eu sou o Guilherme Brasil, do NFL Fanáticos. Vamos falar um pouquinho da NBA, da NFL, do futebol. E a gente não pode começar de outra maneira se não for falando do maior clássico do mundo, que é o El Clássico, que acontece esse sábado. Cara, jogo emocionante. Duas equipes que vêm muito bem, tiveram semanas fantásticas. Os dois ganharam na Champions de equipes alemãs. O Real venceu o Borussia Dortmund por 5-2 com o hat-trick do Vinícius Júnior, naquela expectativa que ele pode receber a bola de ouro na segunda-feira. Já o Barcelona goleou o Bayern de Munique por 4-1 com o hat-trick do Rafinha, usando faixa de capitão. Cara, vai ser um jogo muito emocionante. O Clássico sempre tem um negócio. A gente que assistiu a época de Cristiano Ronaldo e Messi, toda aquela rivalidade. Então, todo fã de futebol ama o Clássico. Nesse sábado, 4 da tarde, você que não tem compromisso para fazer, para e assiste esse El Clássico que vai ser espetacular. Nem me fale, viu? E acontece lá 4 horas, horário bom, né? Horário depois do almoço, que normalmente a gente não tá fazendo nada. Aproveita, senta aí e vê. Mas falamos de Vinícius Júnior, falamos de Rafinha, bons pontas brasileiros. E outro ponta brasileiro que tem se destacado muito também nessa semana foi Luiz Henrique pelo Botafogo. Cara, o que aconteceu na Libertadores essa semana foi usando os termos próprios, os termos certos aqui, foi um tapa na cara da Conmebol. A Conmebol fez de tudo para não ter brasileiros nessa final. Eles colocaram entre aspas, foi sorteio, mas sempre dá para pensar. O River Plate pegou uma chave fácil, final no Monumental de Nunes, chega na semifinal. O Peñarol toma 5 do Botafogo, merecendo por tudo que a torcida fez no Rio de Janeiro, vandalizaram carros, vandalizaram motos, queimaram, roubaram produtos de vendedores na rua, foram presos e apanharam dentro de campo. Esqueceram de jogar futebol, o time do Peñarol também. Já o Atlético Mineiro passou o carro no River Plate em Minas Gerais. O River não viu a cor da bola e o Daverson foi destaque. De novo ele sendo destaque no jogo de Libertadores, né? Parece que ele tem estrela para isso e... Eu acho muito curioso, né? O Botafogo, que não é um time com zero tradição na Libertadores, né? Não tem nenhum título. O Peñarol, o maior campeão, a camisa não fez diferença nenhuma. Tem 5 títulos, tem 5 títulos. Só volta um pouco e fala tem 5 títulos. E eu achei engraçado, né? O Botafogo é um time que não tem muita tradição na competição, não tem nenhum título. O Peñarol é um dos maiores campeões, né? E a camisa não pesou no confronto, né? Um time do tamanho, da grandeza do Peñarol não costuma tomar 5-0 de um time que, tudo bem, pode ser melhor no papel, apresentou um futebol muito melhor, isso é inevitável, mas um time que não é tradicional na competição, né? Cara, e esse jogo do Botafogo pode ter entrado para uma das maiores partidas da história do Botafogo. Pô, jogando em casa, 5-0, semi de Libertadores. É apenas a terceira vez que o Botafogo chega na semifinal da Libertadores. Ou seja, pode ter entrado para um dos maiores jogos da história do Botafogo. Teve Luiz Henrique jogando muito, o Savarino jogando muito, o Gregory jogando muito, o Thiago Almada, que é um grande jogador, titular da seleção argentina. Ele reveza às vezes, mas joga pela seleção argentina como titular. O Botafogo montou um muito bom elenco. Cara, é muito louco vou pensar que em 2020... no ano da pandemia, o Botafogo foi rebaixado como lanterna do Brasileirão. Em 2024, ele é líder do Brasileirão e pode estar chegando à sua primeira final de Libertadores na história com muito merecimento, eliminando Palmeiras, São Paulo e Peñarol. Verdade, não foi uma campanha nem um pouco fácil. E, vale trazer uma curiosidade, qualquer time que fez 5 gols ou mais na semifinal de Libertadores foi campeão, tá? Aconteceu com o Flamengo em 2019, que fez 5-0 com o Grêmio, e teve outras ocasiões também, então abrimos o olho para talvez um título inédito para o Botafogo. Sim, abrimos um título inédito. E nas últimas 3 vezes em que tivemos a Libertadores no ano que termina 4, com o número 4, o ano, tivemos um campeão inédito. Em 1994 foi o Vélez, da Argentina, e em 2004, provavelmente a maior zebra da história da Libertadores, o Once Caldas, e em 2014 o São Lourenço, time do Papa. Todos ganharam a Libertadores pela primeira vez. Será que chegou a vez do Fogão? Bom, quem sabe. Mas outro time também que tá doido por um título, até porque é o último que pode conseguir esse ano, é o time corintiano, né? É o nosso querido Corinthians aqui em São Paulo, que não teve o melhor dos resultados nessa noite de quinta-feira, né? Um jogo muito disputado na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena chovendo muito na cidade de São Paulo na última quinta. O jogo já começa com tudo, porque logo aos 6 minutos o Racing abre um placar numa falha da defesa do Corinthians. O Kaká ele dá uma cabeçada errada e acho que é o
Maximiliano Salas, ele encobre o Hugo Souza, mas logo depois o Corinthians empata com o gol do Yuri Alberto, com uma bela jogada do Memphis, hein? A gente tem que tirar o chapéu, mesmo sendo rival, o Memphis joga muita bola. O Memphis é um craque, mano. Mas o Corinthians chegou a virar o jogo ainda no primeiro tempo, com um belo chute do Yuri Alberto. Yuri Alberto numa fase muito boa, hein? 21 gols na temporada. Fala dele agora, rapaz. Porém, no segundo tempo, o Corinthians cedeu empate ainda. Você deu empate, também um golaço do Racing, né? Uma jogada trabalhada, bonita. Só que o problema é que esse jogo foi na Neoquímica Arena, né? Se fosse na Argentina, estaria de muito bom tamanho. Mas jogar com um time como o Racing, num estádio, uma ambientação que vai ser extremamente complicada na Argentina, e só precisando de uma vitória, vai ser um resultado difícil para o Corinthians conseguir pelo menos manter o empate. Nada impossível, né? Até porque o que eu já achava impossível na última fase, que era passar do Fortaleza, eles fizeram sem menor dificuldades. Mas é algo de abrir o olho, é algo que o torcedor do Timão vai com certeza ficar com o coração apertado. E só lembrando também, tivemos o outro jogo da semifinal Sul-Americana, em que o Cruzeiro jogou muito mal contra o Lanús. O time do Cruzeiro foi vaiado, Fernando Diniz foi vaiado, ainda não venceu com o Cruzeiro, desde que o Diniz estreou, o Cruzeiro não venceu mais. Empatou em casa com o Lanús e os brasileiros vão bem impressionados para a Argentina nessa semifinal de Sul-Americana, hein? Verdade, para compensar a Libertadores, a Sul-Americana, os brasileiros estão com um pouquinho mais de dificuldade. Bom, os jogos de volta, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, vão ocorrer na próxima semana. No fim de semana teremos jogos do Brasileirão, a maioria deles ocorrendo no sábado por conta das eleições municipais. Sim, que teremos em alguns estados ainda. Então, bom, emocionante essa semana de futebol aqui no Brasil. Ainda mais depois de uma data FIFA, né? Então, realmente, bate como coice de cavalo no peito, como diria o pessoal do interior. Mas indo de bola no pé para bola na mão, temos agora um novo esporte começando, graças a Deus. A NBA estreou nessa semana para a gente e tivemos já uns indícios de como a temporada deve ocorrer. Bom, tivemos um jogo muito legal entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder. Dois times que são cotados como favoritos nessa temporada. O OKC com uma equipe muito jovem e muito promissora, com todo o destaque para Shai Gilgeous-Alexander, esse moleque joga muita bola, contra Nikola Jokic, que anotou o primeiro triplo-duplo da temporada. Como de costume. Porém, deu OKC nesse jogo. Olho no OKC. Mas vamos falar do atual campeão? Atual campeão é que tá aí faminto para manter o favoritismo, né? Tá doido para ser bicampeão, tá doido para fazer isso de forma seguida, que é o Celtics, né? Tem um elenco absurdo, o melhor elenco da liga de longe, teve 2 vitórias bem tranquilas, tá? 2 vitórias bem tranquilas. Pegou o Knicks na primeira rodada, que era para ter sido um jogão. Não tiveram nenhum convencimento do Knicks, mesmo agora com o Karl Anthony Towns no time. E ontem também passaram um carro sem a menor piedade. Ontem foi contra o Washington Wizards o jogo e o nível das equipes é totalmente incompatível. O Boston Celtics é muito melhor. Então, será que o Celtics... Eu fico na dúvida, cara. O Celtics ele tem um muito bom time e eu acho que ele é o grande favorito ainda. Então, pra mim, o Celtics ele tá no top 1 pra brigar pelo título de novo, cara. O time do Celtics tem Drew Holiday, Jason Tatum, Porzingis. Cara, é um time muito bom. E é claro, tem não só o elenco ajuda muito, mas a grande arma, o argumento que usavam contra o Celtics era que Jason Tatum era pipoqueiro, era que o time não conseguia ganhar título, e isso já foi, né? A gente sabe como esses times muito talentosos e que querem provar a mídia, querem provar os fãs errados são, né? Muito perigosos de fato. Mas não é só esse finalista do ano passado que tem grandes expectativas para a temporada. Temos nosso querido novo trio do Mavericks, né? O quase MVP Luka Doncic, nosso veterano Kyrie Irving e agora a nova peça do time, que eu esqueci o nome. Klay Thompson. Boa! Klay Thompson. Os Splash Brothers, infelizmente, acabaram. Uma das melhores duplas dos últimos anos na NBA, que era Klay Thompson e Stephen Curry, no Golden State Warriors. Vai deixar saudade nos torcedores, porém eu tenho receios com esse trio. Por que sem ressalvas, né? Em tese é para ser um dos melhores trios da liga.
Porque se você for pegar assim, era pra ser um dos melhores trios da liga. A última vez que a gente falou isso no Brooklyn Nets não deu tanto certo. Tínhamos Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden jogando no Nets. Foi, acho que, uma das coisas mais decepcionantes para todos os fãs de NBA. Todo mundo criou uma grande expectativa com esse trio e não se cumpriu. Esse time não bateu nem final de conferência. Sério, mas pelo menos diferente do Brooklyn Nets naquela época, o Mavericks teve uma aparição em final, já seu Klay Thompson, que não está no seu prime, não está na sua melhor fase, mas é sempre um jogador que você não quer jogar contra, né? Ainda mais porque ele complementa o Kyrie Irving e o Luka Doncic de maneira muito boa. Mas vamos ver se o Mavericks consegue viver as expectativas, não é mesmo? Bom, o Mavericks começou ganhando do San Antonio Spurs na última quinta-feira e vem forte também para essa temporada. Agora falando da principal notícia da NBA, né? Claro. Pai e filho jogando juntos. Olha a novidade aí, ó. Mais uma novidade, LeBron James com seu filho Bronny James juntos no Los Angeles Lakers. O Lakers que fez um trabalho para conseguir o Bron James para ser, roteiro de cinema. O pai e o filho jogando pela primeira vez juntos em quadra. Estrearam bem, ganhando do Minnesota Timberwolves. Em um jogo que o Lakers jogou muito, cara. O Lakers jogou bem. Fato. Esse é o Lakers que a gente espera quando a gente junta jogadores como Anthony Davis e LeBron James. Né? Anthony Davis teve 36 pontos. Né? Até agora nas rodadas ele é o líder em pontuação. E, cara, é aquela coisa, o LeBron James com seus quase 40 anos de idade, tá jogando muito, e o Bronny James, que muita gente espera que seja o futuro, só jogou 3 minutos, mas é claro, ele é um novato, né? Tudo pela narrativa. Bom, vamos ficar na expectativa, os jogos vão se desenrolar com o tempo, então a NBA começou, mais um esporte que vamos trazer aqui para o programa para falarmos. Nas nossas redes sociais vamos falar também, fazer vídeos, desafios, conteúdos, histórias, nós vamos começar a trazer agora na nossa página. Então, nossa página vai estar aqui na descrição, sigam lá nossas páginas. E partindo para o outro esporte americano agora, vamos de NFL? Vamos, né? A bola oval dessa vez e estamos já na semana 8, já passou, estamos quase na metade da temporada. Estamos quase na metade da temporada. Temporada regular, temos mais 2 semanas para batermos. Claro. Daqui a pouco já está nos playoffs, a gente não está nem vendo. Mas a gente está gravando isso aqui, já aconteceu o Thursday Night Football e um resultado bem anortodoxo, né? Os Vikings perderam sua segunda partida seguida, os Rams conseguiram vencer em casa com as voltas de peças importantes e com muita polêmica. Muita polêmica, o juiz não marcou uma pegada no capacete do Sam Darnold no lance bem no final do jogo, que acabou gerando ponto pro Rams no final. Ou seja, bem polêmico. O Vikings, que estava invicto até 2 rodadas atrás, agora vem com 2 derrotas seguidas. Perde o duelo divisional pro Detroit Lions, que é um dos melhores times da temporada, e agora perde esse jogo pro Rams com a volta de lesionados, que não estava bem, mas dá pra dar uma sonhada em talvez pegar um seed 7. Dá pra sonhar o time do Rams. Dá pra sonhar, né? A gente tinha descartado o Rams na última temporada e eles ganharam 7 dos últimos 9 jogos. Né? Perderam para um dos melhores times da temporada passada, que foram o Baltimore Ravens. Então é muito difícil descartar esse time, porque eles têm um quarterback muito bom, eles têm um running back muito bom. E é claro, agora com a volta de Cooper Kupp e Puka Nacua, o ataque deve ser muito interessante. Mas o que me surpreendeu foi a defesa. Né? Seguraram um dos melhores ataques da liga, apesar de terem deixado muitas jardas e terem cedido 20 pontos, foi uma defesa que conseguiu impedir touchdowns. Né? Deixaram caminharem muito pelo campo, mas na hora de fazer os 7 pontos, eles seguraram bem e eu acho que isso foi decisivo para a partida. E bom, temos mais jogos, então, produção, puxa os jogos aí que nós vamos dar palpites agora, os jogos da rodada. Para não perder o costume. Para não perder o costume, começando já no domingo, horário nobre, teremos Cincinnati Bengals e Philadelphia Eagles em Cincinnati. Olha, o Bengals vem de 2 vitórias seguidas, mas é um time que tem uma defesa muito pobre. Eu vou de Filadélfia. Filadélfia? Eu vou de Filadélfia. Eu vou contrariar você. Eu vou com Cincinnati. Os últimos 2 jogos mostraram que o Bengals tem o poder de reação, tem um dos melhores QBs da liga. Não podemos negar que o Joe Burrow é um dos melhores QBs, independente de ter começado a temporada mal, porque é aquele negócio. Vitória e derrota não é estatística para quarterback. Quarterback não se resume a vitória e derrota em jogo. Ele se resume a passes completos,
passes para jardas. Isso se define o que é um quarterback bom e o que é um quarterback ruim. Também depende muito da sua linha de recebedores. Claro, eu acho que o recorde dos Bengals hoje em dia, ele omite um pouco a temporada sensacional que o Joe Burrow está fazendo. Ele está entre os top 5 em todas as estatísticas principais de passes, tá? E a gente não vê muita gente falando nele para MVP ou como um dos melhores jogadores, mas é um time que tem que ficar de olho, né? É um time que às vezes ele liga a chave e ele vai para cima de você com tudo. Uhum. E os Eagles, bom, tem conseguido vitórias, mas depois da briga entre técnico e torcida, entre head coach e torcida, não sei se o clima tá legal lá na Filadélfia, não. Então, por isso eu aposto na vitória do Bengals, principalmente também pelo jogo sem Cincinnati. Sim, justíssimo. Eu fico com receio de apostar no Bengals com essa defesa e eu fico pensando em jogadores como Shaquan Barkley e A.J. Brown jogando contra essa secundária dos Bengals, mas eu não me surpreenderia também se Cincinnati levasse essa. Bom, então... Puxa os outros, produção. Bom, temos também Browns e Ravens, que deve ser um dos confrontos mais desequilibrados do domingo, né? Que mesmo com o Deshaun Watson fora, né, que vamos falar a verdade, é um reforço. É um reforço. É um reforço. Rompeu o tendão de Aquiles, está fora pela temporada, né? Alguns torcedores do Browns até comemoraram a sua lesão e os Browns de James Winston como titular. Eu tinha um negócio. Enquanto o Cleveland Browns mantesse Deshaun Watson como titular, eu não apostaria em nenhuma vitória do Browns nessa temporada. Agora que ele saiu de reserva, posso falar. O Ravens vai vencer o jogo mesmo assim, porque tem o melhor QB da liga hoje. Hoje, o favorito a ganhar o MVP se chama Lamar Jackson. Tanto lançando para touchdown quanto correndo, ele é o melhor QB que tem. Ah, mas o Mahomes está invicto. Não importa. O melhor se chama Lamar Jackson. Principalmente com o Derrick Henry no seu time, que faz um estrago gigantesco. Então, mesmo o jogo sendo em Cleveland, eu aposto facilmente na vitória do Ravens. Ah, facilmente vai dar Ravens também, não tem nem como te contrariar. O time pode vir com um pouco mais de vontade, né, já que o vestiário não é muito a favor de Deshaun Watson, mas não tem como dar Ravens. E só fazendo um adendo, não existe essa conversa de Mahomes para MVP, gente, por favor. O MVP hoje em dia é claramente Lamar Jackson. Tá? Ele é o melhor em todas as estatísticas quase. E você vendo ele jogando é sensacional. Eu não lembro de ter interceptação dele na temporada. Eu não lembro também. Eu não lembro. Eu acho que ele deve ter uma lá no primeiro jogo contra o Chiefs, que o time não estava bem. Ou contra a derrota pro Raiders na segunda rodada aqui em casa. Talvez nisso. De resto, também tem isso. O Ravens não perdeu mais. O Ravens perdeu os 2 primeiros, depois desde lá ganhou todos os jogos até agora. Ganhou jogos importantes, tá? Ganhou contra Tampa Bay. Então, é um time que vem muito forte. Ganhou contra os Commanders, que é uma das grandes surpresas da temporada. Sim, de fato. E não é só o Mahomes. Não, podem falar qualquer nome. Jared Goff, Mahomes, Sam Darnold, qualquer um que vocês falarem. Joe Burrow, independente da campanha do Bengals, o Joe Burrow é um dos melhores QBs. Jayden Daniels, que é uma grande surpresa. Ninguém está jogando igual Lamar Jackson. É verdade, vai ser difícil para esse time do Ravens, pelo menos na temporada regular. É bem difícil. Próximo jogo, produção? Bom, aí vem Detroit Lions e Tennessee Titans. Outro jogo bem desequilibrado, né? Outro jogo aqui que não tem como não apostar num dos melhores ataques da liga, que é o Detroit Lions, com o QB que está fazendo uma campanha digna de lutar pelo MVP, que é Jared Goff, um ataque muito bem chamado. Não tenho muita coisa para falar, além de que vai dar Lions. Cara, é legal porque na semana 6 tivemos o jogo entre Lions e Cowboys, que o Lions passou o carro no Cowboys, mas tivemos a lesão do Hutchinson. Verdade. E a gente achava que, a gente olhava e falava, o Lions perdeu o favorito a ganhar o prêmio de defensor do ano. Porque o Hutchinson era o melhor jogador defensivo da temporada até ali. A gente achava, será que essa defesa não vai se destruir sem o Hutchinson? Aí, logo depois, veio o Minnesota Vikings em Minnesota. A gente falava, e agora, como é que vai ser? Não deu outra. O time conseguiu se reestruturar e venceu o Vikings, um time muito bom também. Então, mostra que tem uma defesa muito sólida, não é dependente de jogadores. Claro, o Hutchinson é um defensor impecável, ele joga muito, mas ele se mostra uma defesa muito boa. Sim. E eu gostaria de chamar 2 nomes aqui. Jared Goff, que a maior preocupação dele era ele jogando sob pressão. Né? Ele é um quarterback que, até esse jogo do Vikings, eu tinha essa impressão
que se tu tivesse correndo tudo tranquilo, sem ser pressionado, ele é um dos melhores quarterbacks da liga. Mas se chegassem nele, se apertasse, apressasse um passe, ele ia cometer erros e que podiam ser muito preocupantes quando eles enfrentassem times mais fortes. Não foi o que aconteceu em Minnesota, ele foi um dos melhores, se não o melhor quarterback pressionado na última semana. E eu gostaria de chamar também a atenção para Brian Branch, o safety do Lions, que é um jogador sensacional. Ele está tendo uma temporada de estrela e com certeza vai desbalancear muito esse jogo a favor do Lions. Bom, produção, vamos pro próximo jogo? Bom, então também teremos Texans e Colts, um jogo bem desequilibrado, né? O Texans é o grande favorito, duelo divisional. Cara, essa defesa do Colts não me passa confiança nenhuma. Zero. E Anthony Richardson também não. Anthony Richardson não passa. Eu prefiro o Joe Flacco. Eu prefiro o Flacco. Mesmo né? com seus 300 anos, Sim. Joe Flacco pode estar jogando de cadeira de rodas, ele vai ser melhor que o Anthony Richardson. Para quem acompanha, para quem viu as publicações que eu fiz na NFL Fanáticos, eu falei minha opinião. Eu acho que o Joe Flacco deveria ser o titular o restante da temporada para Richardson ficar no banco e aprender, porque ele é um quarterback ainda muito errático. E do outro lado a gente tem uma defesa muito boa, um quarterback muito bom e um dos melhores times da liga. Texans favoritos vão ganhar contra os Colts. Texans favorito. Bom, o próximo jogo teremos Jaguars e Packers. Cara, um jogo até que interessante. O Jaguars, lógico, tá mal na temporada, mas conseguiu a vitória na última rodada contra o New England Patriots. Porém, Jordan Love acordou pra temporada. Acordou pra temporada, né? E aquelas altas expectativas, né? Ainda acho que o pessoal tá superestimando um pouco o Green Bay, mas Jacksonville não tá apresentando um futebol americano que me justifique apostar positivamente neles. Então, Green Bay, mesmo que o jogo seja lá na Flórida. Eu também acho que Green Bay é o grande favorito. Tá sendo legal ver os jogos do Jordan Love, né, mano? Ele tá voltando a jogar o que ele jogou no final da temporada passada. Ele tá me lembrando muito o Brett Favre, né? Lembra? Tem um braço Pior que lembra. sensacional, forte, preciso, às vezes, mas ele vai fazer uns erros bestas também. Ele vai cometer uns erros de Sim, leitura e fazer uns passes erráticos. Sim, ele não vai ser o QB perfeito. Ninguém é o Sim. Brady. Ninguém é o Brady, claro. Então, o próximo jogo, produção, aí teremos Dolphins e Cardinals. Quando estamos gravando aqui, antes de começarmos a gravação, saiu a notícia de que Tua Tagovailoa vai voltar à titularidade. Sim. Então, pelo jogo ser em Miami também não é um time que passa confiança, menos o Cardinals. Apesar da vitória do Cardinals contra o Chargers, que é um time interessante para essa temporada, que pode sonhar com pós-temporada, o time do Chargers. O Cardinals já acho mais difícil, principalmente por ter uma divisão muito competitiva. Que tá o Commanders bem, tem o Eagles, tem o Cowboys, que é uma zona, mas ainda é favorito contra o Cardinals. Mas eu aposto no time dos Dolphins, principalmente pela volta do Tua. Assim, se fosse com o Tyler Huntley, eu apostaria em Arizona, mesmo o jogo sendo em Miami. Mas Tua tá de volta, a lesão dele é um protocolo de concussão, então não acho que deve impactar tanto na performance dele. E esse ataque do Dolphins gira em torno do que é melhor pro Tua, né? Que é fazer passes no meio campo, fazer passes em profundidade. Então, por causa de Tua, vamos a Dolphins lá em Miami. Também acho. Já no próximo jogo, teremos Patriots e Jets. Jogo divisional também. Jogo de desespero para Nova Jogo York. de desespero pros dois, né? Pros dois. Claro, é verdade. Jogo de desespero pros dois. Patriots tem apenas uma vitória na temporada e os Jets demitiram o Saleh. Verdade. E agora tá tudo indo pro Aaron Rodgers. Trocaram pro Devontae Adams e fizeram um jogo bem abaixo contra o Steelers, né? Tudo bem, a defesa do Steelers, ela é muito boa, mas a defesa do Jets não é a mesma do ano passado, tá? Tá com muitas lesões também, principalmente na secundária. E o que eu sinto nesse time dos Jets é falta de vontade no ataque. Porque Aaron Rodgers tá jogando mal, Garrett Wilson teve um jogo ruim, mas não tá jogando mal, mas parece que tá sem entrosamento, né? Parece que não tá dando certo. Mesmo assim, mesmo o jogo sendo em New England, eu tenho que apostar no Jets, porque se eles perdem esse jogo, pra mim é fim de temporada para Nova York. Também acho que vai ser fim de temporada para Nova York se perder esse jogo, principalmente pelo adversário. Sim, claro. Porque o Patriots venceu na semana 1, ainda não sei como, aquele jogo do Bengals. O Bengals jogou muito mal aquele jogo. Mas de resto, cara, eles não jogaram bem em nenhum jogo, principalmente quando estava com o QB reserva. Agora tá com o Drake May
Então, deu uma melhorada no jogo contra o Jaguars. O Drake May até que jogou bem. Porém, o Jets está no desespero e se não ganhar, eu também acho que é fim de temporada em Nova York. Então, eu vou apostar no Jets nesse jogo. E o último jogo de 2 horas é um jogo que vale muito para a divisão. Buccaneers e Falcons, dessa vez em Tampa Bay. O outro jogo entre Buccaneers e Falcons pode ter sido talvez o melhor da temporada. Né? Foi um Thursday Night Football, foi para prorrogação, que candidatou para mais de 500 jardas, os ataques faziam o que queriam, né? E o Falcons conseguiu sair de Atlanta com a vitória e vai aproveitar que Tampa Bay perdeu para o time muito forte dos Ravens para tentar se manter na liderança. Então, cara, esse jogo vai ser muito legal de se assistir. São dois times muito interessantes que vão brigar pelo título divisional. O Buccaneers fez um jogo muito mal na última segunda contra o Baltimore Ravens. O Baker Mayfield teve 2 interceptações no primeiro tempo ainda bizarras. Jogou muito mal. Ele estava até começando bem, o time começou com 2 TDs, mas depois desandou. Ficou quase até o final sem fazer touchdown. Já o Falcons, cara, na última rodada jogou mal. Jogou muito mal contra o time do Seahawks. Então, também vai ser um jogo legal de assistir muito pelo duelo divisional, mas acho que pelo jogo. São dois times que perderam na última rodada e tentam se recuperar para assumir a liderança da divisão. Sim. E é muito importante porque nesse momento o desempate é a favor de Atlanta em todos os aspectos. Ele está melhor na campanha de divisão e melhor no confronto direto. E eu, em circunstâncias normais, provavelmente eu apostaria no Buccaneers, mas o Buccaneers sem Mike Evans e sem Chris Godwin pro resto da temporada, e do jeito que esse ataque piorou no jogo passado, após a lesão desses jogadores, eu vou de Atlanta ganhando os 2 jogos contra a Tampa Bay essa temporada. Eu sigo com você, cara. Sem Godwin pro resto da temporada, eu acho que muito difícil do Buccaneers continuar. Vai ser um jogo interessante, mas eu aposto na vitória do Falcons também. Vamos tentar puxar o próximo. E para o jogo das 5 horas, puxei a produção. Puxei, produção, os últimos jogos? Vamos ter 5 jogos nos horários de 5 horas, ao invés de 3 que nós tivemos nas outras semanas. E o que abre o segundo horário é Chargers e Saints lá em Los Angeles. Chargers e Saints em Los Angeles. É um jogo que tem um favorito hoje, que é o Los Angeles Chargers. O Saints ganhou as 2 primeiras rodadas, depois perdeu todas. Então, ele é o contrário do Baltimore Ravens. O Ravens perde as 2 primeiras e ganha as outras 6. O Saints ganhou as 2 primeiras e perdeu as outras 6. Ou seja, o Saints está em desespero contra um Chargers que vem surpreendendo na temporada. Justin Herbert está jogando bem, mas é um jogo que, se eu for parar para ver, eu não iria parar para ver, mas eu vou acompanhar depois. Mas eu aposto na vitória do Chargers. Eu vou apostar na vitória do Chargers, apesar de ter provavelmente o pior elenco de wide receivers da liga, porque Nova Orleans é um time que está lidando com muitas lesões. Né? Todos os principais jogadores estão machucados, vieram de derrotas horríveis nas últimas partidas e são 5 partidas sem vencer. E além de tudo isso, o jogo é em Los Angeles e Justin Herbert é muito mais QB do que Spencer Rattler. Chargers vence. Também acho que Chargers vence. Próximo, direção. Aí teremos Seattle Seahawks contra Buffalo Bills lá em Seattle. Jogo interessante. Jogo muito interessante. Jogo ainda muito mais interessante. Seattle, né? Eu quero ver como o Josh Allen vai sair. Eu tenho ainda minhas preocupações com o Josh Allen nessa temporada. Eu sei que ele é um bom QB, eu gosto dele, mas ele às vezes me decepciona. Tem jogos que ele joga muito bem, tem jogos que ele joga muito mal. E pela força da torcida, pelo poder de reação, pelo que vem jogando na temporada, eu vou apostar na vitória do Seahawks nesse jogo. Justo, provavelmente Seahawks é zebra mesmo jogando em casa. Eu tenho que ir com os Bills. Os Bills têm um front muito bom contra essa linha ofensiva ruim de Seattle. E Josh Allen é um quarterback muito, muito bom, cara. Então, é difícil para mim apostar contra os Bills num jogo como esse, apesar de ser em Seattle. Mas vai ser mais próximo do que muitas pessoas podem imaginar. Sim. Já o outro jogo das 5 horas que teremos será entre Denver Broncos e Carolina Panthers. Relembrando o Super Bowl 50. Sim, Talvez a última vez que vimos o Carolina Panthers jogar um jogo de futebol americano, né? Porque... Não, na verdade foi a final de conferência, porque no Super Bowl também não foi isso. Mantelaram. E os últimos 2 confrontos entre os 2 times
foi Super Bowl e foi logo na temporada seguinte, foram 2 vitórias de Denver e eu vou com o Denver vencendo de novo. O jogo é no Mile High, lá no Colorado. O Panthers, na minha opinião, é o pior time da liga. E Denver está sendo um time muito competente e, para mim, um time que está fazendo mais com menos. Também né? acho. Principalmente na parte ofensiva. Principalmente na parte ofensiva, por ter um QB que é jovem, mas também não me passa confiança, que é o Bo Nix. Bo Nix não é aquele jogador que se passa confiança, diferente do Jaden Daniels, com vez por até que o Drake May. Eu tenho mais confiança no Drake May do que no Bo Nix, mas me desculpa, é um time que hoje dá pra falar que o Denver pode sonhar com uma vaga de pós-temporada, mesmo fazendo bem menos, porque é um elenco razoável. Ele não é bom, mas não é muito fraco, ele é razoável. E todo time que sonha pelo menos com alguma coisa para pós-temporada tem que vencer o Carolina Panthers. Não importa se é em casa ou fora. O Carolina Panthers é o pior time dessa temporada da NFL há anos. E é um confronto muito difícil. Você vai colocar Bryce Young, que vai voltar a ser titular. E, cara, você pega esse grupo de recebedores, uma linha ofensiva mediana, um jogo terrestre mediano e um quarterback como Bryce Young contra a defesa que mais fez sacks na liga e uma defesa que hoje em dia é top 10 na NFL, não tem como apostar. E por falar em J.D. Daniels, temos Commanders e Bears lá em Washington, mas em um jogo que deveria ser a primeira pick contra a segunda do draft. Mas Daniels ainda é incerteza pro jogo, saiu contra Carolina logo no primeiro quarto com a lesão na costela e ainda é incerteza pro jogo. Bom, é uma incerteza para o jogo, o Jaden Daniels, um QB que vem surpreendendo muito, contra o time do Bears, que finalmente pode dizer que tem um QB de qualidade. O Caleb Williams vem se provando, mas jogou contra times fracos. É isso que tem que mostrar, principalmente nesses jogos. Se um QB não vai bem nem contra times fracos, não tem o que fazer. Aí vem se provando contra times fracos, contra times bons ainda tem que ver um pouco melhor, mas por ser em Washington, cara, eu tenho 2 palpites, então. Se o Jaden Daniels estiver, eu aposto na vitória dos Commanders. Se ele não jogar, eu aposto na vitória dos Bears. Sim. Eu vou com o Bears também, apesar do jogo ser em Washington, mesmo que Jaden Daniels volte, não sei, porque a lesão dele foi muito estranha, foi sozinha, e eu não sei como ele vai voltar dessa lesão. O Bears provou que tem uma defesa muito boa, uma defesa top 10 na temporada também. Caleb Williams provou que ele pode ser um quarterback muito mais do que só consistente. E ainda mais se for Mariota de titular, que fez um bom jogo, mas foi contra o Panthers, né? Tem sempre esse asterisco. Mas vai ser um jogão, com certeza, é um jogo que vale a pena ver. E o último jogo das 5 horas, teremos o último invicto jogando. Kansas City Chiefs jogará contra o Las Vegas Raiders lá em Las Vegas. Teremos hoje a melhor defesa da NFL, que é a defesa do Chiefs. Pode ser aérea, pode ser terrestre. Hoje o Chiefs tem a melhor defesa da NFL contra um time que nem tem garantia de quem é o quarterback titular do time. O Raiders é uma das maiores zonas da NFL, não sabe o que se faz lá, é tudo perdido, só fica atrás de Dallas Cowboys ainda. E eu aposto facilmente na vitória do Chiefs para esse jogo. Cara, eu não tenho como não apostar no Chiefs. Eu acho que se o Raiders ganhar esse jogo, é uma das maiores zebras nos últimos anos da NFL. Porque é um time que não existe vestiário, né? O técnico Antonio Pierce é aquele técnico estilo Puchel, né? Então, ele só fala de raça, não entende nada de futebol americano. Eles vão ter que jogar com 2 quarterbacks, se bem que Aiden O'Connell está fora, na verdade. Então, eles vão ter que jogar com Gardner Minshew, que não está sendo o Gardner Minshew da temporada passada. É um time que não tem estrutura, que tem perdido todos os últimos jogos e vai pegar o melhor time da liga hoje em dia. Tem a melhor defesa e, é claro, o Mahomes não está na sua melhor temporada, mas ele ainda é um desbalanço muito grande pro jogo. Então, com certeza, Chiefs. O último jogo que o Chiefs perdeu na NFL foi pro Raiders na temporada passada dentro do Arrowhead. Mas, cara, não tem como apostar em outro jogo. O Mahomes é o QB com mais interceptações. Cara, é maluco isso. O Mahomes é o QB com mais interceptações na NFL e ele ainda é cotado para MVP. É o segundo favorito, segundo com algumas casas de aposta, né? Mas é porque é o Mahomes, né, gente? É porque é o Mahomes e também ele é um grande diferencial pro Chiefs. Muito, né? Tem coisa, aquela coisa, vale muito a pena você ver o jogo do Mahomes, porque fala muito além das estatísticas, sabe? O jogo contra o 49ers mostrou isso, o jogo contra os Chargers mostrou isso, e é um QB diferenciado de verdade.
Bom, partindo pro Sunday Night Football, teremos uma das maiores rivalidades da NFL. São Francisco 49ers contra Dallas Cowboys. Uma das maiores rivalidades e uma das maiores paternidades recentes, né? O Cowboys costumava ali ganhar todos os jogos contra o 49ers na década de 80 e foram dois times que ganharam aí 10 Super Bowls em 20 anos. E de lá para cá, o 49ers tem se saído melhor, tanto em temporada regular quanto em pós-temporada, né? São pelo menos 4 vitórias seguidas do 49ers, que joga em casa e tá precisando também bastante da vitória. Tá. Principalmente depois da derrota contra o Chiefs, em que o 49ers jogou muito mal. Brock Purdy vem sendo questionado. Brock Purdy jogou muito mal, foram 2, 3 interceptações no jogo contra os Chiefs. A sorte é que veio o Dallas Cowboys no caminho deles, porque é um freguês recente, ainda mais com o Dak Prescott, que jogou pelo 49ers e mesmo assim nunca ganhou. São dois times que estão muito machucados, né? O Cowboys vai sem Brandon Cooks, sem Micah Parsons pro jogo, sem Darren Bland, vários desfalques importantes. Enquanto isso, no lado do 49ers, que também é um dos times mais fracos da liga, Deebo Samuel está internado no hospital com pneumonia, McCaffrey está com tendinite, só deve voltar na semana 10. Ayuk está fora da temporada depois de romper o ligamento anterior cruzado do joelho. E tirando isso, Greenage rompeu o tendão de Aquiles no Super Bowl e Hufanga está de novo na lista de machucados. Mesmo apesar de tudo isso, o 49ers tem que ganhar essa partida, joga em casa, 49ers. Esse jogo, se fosse na NBA também, na última temporada, ok. Que ano passado na NBA todo mundo machucou, na época dos playoffs. E outro adendo, cara, a gente vê a diferença que o McCaffrey faz pra esse time do 49ers, cara. Demais. Muita. O McCaffrey é muito bom jogador. Cotado pra MVP na temporada passada. Pra muitos, injustiçado, ele deveria ter ganho, não Lamar Jackson. Mas... Mas... me abster desse tema. Mas mesmo assim, eu também, porque eu sou um dos maiores fãs. A página Christian McCaffrey Brasil, provavelmente eu sou um dos ADMs, porque o que eu sou fã do McCaffrey, o McCaffrey foi um dos responsáveis por eu começar a gostar de futebol americano. Na época do Carolina Panthers, por isso que eu tenho um carinho pelo Panthers, o que me dá mais raiva. Mas a gente vê totalmente a diferença. Ele é muito bom jogador e a gente vê que o time do 49ers fica perdido quando não tem o McCaffrey. É verdade, um ataque muito menos criativo, especialmente na red zone. E além disso, né, além da lesão dele ser muito importante, várias lesões de jogadores chaves nesse elenco. E para fechar a semana lá no Monday Night, nós temos um jogo ok, né? Steelers e Giants lá em Pittsburgh, Steelers que vem de uma vitória muito boa sobre o outro time de Nova York, também no Acrisure Stadium. E, cara, eu só consigo pensar em uma coisa quando eu vejo esse jogo. Daniel Jones ou Drew Lock, né? Não sei, porque Drew Lock entrou no último jogo, não sei quem vai ser o titular, mas qualquer um dos dois, e essa linha ofensiva dos Giants que deixou 9 sacks na semana passada, lutando contra TJ Watt, Cameron Hayward e Alex Highsmith. Para muitos, a segunda melhor defesa. Hoje o TJ Watt é o melhor defensor da liga. A gente falava do Hutchinson no Lions, ele era o melhor e o segundo era o TJ Watt. Hoje o TJ Watt é cotado para ser o melhor defensor contra um dos piores QBs da liga, chamado Daniel Jones. Bom, ainda não se sabe, mas qualquer um vai ter muita dificuldade ali. A primeira... Cara, nossa, dá ânsia falar desse time do Giants, porque dá raiva, mano. O Daniel Jones dá um passe. O jogo contra o Bengals, aquele passe que ele dá que o Ari Aguiar se absteu de narrar esse lance. Esse lance é sensacional. Nossa, mano, ele é muito ruim. O Daniel Jones hoje, ele é pior que Bryce Young. Tem Deshaun Watson nessa ainda. boa briga. Eu acho que o pior QB da liga é Deshaun Watson. Deshaun Watson ainda é o mas pior Daniel que... Jones é o Caraca, segundo, Deshaun Watson provavelmente. tá numa fase... E pra quem viu ele ali, saindo do college e vindo pra liga, é realmente um negócio triste. Vai ser um jogo de defesas, né? Porque a defesa do Giants é top 5, top 10 em alguns bons aspectos. E Russell jogou muito bem contra a defesa, que também é boa dos Jets, mas não tem jeito. É um ataque competente dos Steelers e uma defesa sensacional, contra a defesa muito boa do Giants e um ataque pífio. E Steelers ganham e fecha a semana 8 no Monday Night Football. Russell Wilson agora garantido a titularidade, né? Melhor que Justin Fields. Tá jogando mais que o Justin Fields, então o Russell Wilson vai ganhando mais espaço para jogar essa temporada. É bom para ele voltar a ter mais tempo de jogo. O Justin Fields mostrou dificuldades e o Russell Wilson no jogo contra o Jets jogou bem. Eu gostei do jogo dele.
Falou que vai ser um jogo equilibrado, jogo de defesas. Pra mim, não. Pra mim, é facilmente vitória dos Steelers. Sim, fato. Então é isso, né, gente? É isso. Bom, falamos de NBA, falamos de futebol, falamos de NFL. Veio vocês daqui a algumas semanas. Eu sou NFL Fanáticos. Eu sou Resenha do Reserva. Hoje o programa foi um pouquinho mais curto por termos vários temas, mas mesmo assim, obrigado por acompanhar. Nossas redes sociais vão estar aqui na descrição. Curtam, sigam, compartilhem, comentem aqui embaixo sugestões de temas para falarmos também envolvendo. Então, muito obrigado por assistir, gente. Valeu!